Nessa semana da matéria de matemática, nós vamos ver a área de geometria, tá? Então, nós vamos estudar o que é retas, os tipos de retas, o que elas formam. Retas, são pontinhos interligados e retas, ela não tem fim, elas são infinitas, né? Então, lá, na matemática, as retas são linhas infinitas formadas por pontos, que é os pontinhos que eu falei, né? Elas são infinitas, não tem fim. Elas são representadas por letras minúsculas, então ela põe a reta, vai ter horas que nós vamos trabalhar com semi-reta, quer dizer, é um pedaço só da reta, então elas são representadas por letra minúscula. E devem ser desenhadas com setas para os dois lados, indicando que não possuem fim. Já os pontos da reta são indicados por letras maiúsculas. Tá? Os pontos, olha lá. Aqui nós temos uma reta, ó. Então, tem por setinha dos dois lados, indicando que elas são infinitas. Aqui nós temos os pontinhos, que esses pontinhos a gente representa com letra maiúscula. E a reta em si a gente só com letra minúscula, tá? Então, elas são infinitas. Aqui tem um desenho dela, mas ambos os lados são infinitas. Note que as retas podem ser utilizadas tanto na geometria plana quanto na geometria espacial. Nesse caso, são chamadas respectivamente de retas no plano e retas no espaço. Atenção! As retas são diferentes das linhas, tá? Uma vez que elas não fazem curva, quer dizer, as linhas elas costumam fazer curvas, enquanto as retas não, o nome já fala, né? Reto, então ela vai ter posições ela vai ter sim, mas elas não vão fazer curvas. Olha lá, propriedade das retas. As retas são linhas infinitas. Numa reta existem infinitos pontos, como se fosse pinguinho ao lado de pinguinhos, né? As retas, ó, como eu falei para vocês, ela tem posições. Então, as retas podem estar em 3 posições: horizontal, vertical ou inclinada. Posição das retas. As retas podem estar na horizontal, olha lá, na horizontal, ou na vertical, ou inclinada, né, para um lado ou inclinada para o outro, né, ou para a direita ou inclinada para a esquerda, também pode ser. Existem 3 tipos de retas: paralelas, perpendiculares e a concorrentes. Então, nós vamos ver cada uma delas. Né? Tipos de retas. Retas paralelas, não existem ponto em comum entre as retas, ou seja, elas estão posicionadas uma ao lado da outra e sempre no mesmo sentido. Ou, se for vertical, as duas, né, uma ao lado da outra, ou na horizontal, uma ao lado da outra, ou na inclinada. Então, aqui eu tenho o desenho das retas, né, representada pela letra minúscula, com a setinha indicando os dois lados. Aqui eu coloquei uma imagem para a gente gravar o que são retas paralelas. A faixa de pedestre, encontramos retas paralelas. Então, no nosso dia a dia, se você olhar a faixa de pedestre, ela é reta paralelas, retas paralelas. As 2 pistas são retas paralelas. Olha lá, retas paralelas, tá? Retas perpendiculares possuem um ponto em comum, a qual forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, nós temos reta perpendicular, porque ela cruza, tá? Então, ela cruza, vai dar reta perpendicular. Não tem posição, tá? Ela pode ser em qualquer lugar, ela pode cruzar em qualquer lugar, ela vai ser perpendicular. Aqui eu coloquei uma ilustração. Se prestar atenção, vai ver que linhas perpendiculares e paralelas estão em todas as partes. Ó, nós temos paralelas, nós temos perpendicular na tortinha. Aqui nós temos paralelas, tá?
A pipa, nós temos paralelas. Como que vocês falam? Vocês chamam de rabiole, né? Do pipa não, daí ela é uma linha, tá? Aí ela não é considerada reta, certo? No pacotinho de pipoca, olha lá, nós temos paralelas, tá? Na cadeira, pernas da cadeira, aqui no assento. Então, no nosso dia a dia nós encontramos várias retas. Temos a terceira e última, que são as retas concorrentes. As retas concorrentes são duas retas que se encontram em um determinado ponto, né? Que forma vértice. No entanto, diferente das retas paralelas, elas se cruzam e formam entre si um ângulo de 180 graus, chamado ângulos suplementares. Então, a diferença entre a paralela e a concorrente é que elas cruzam, né, e formam vértice, mas não em ângulo de 90 graus, em ângulos deitados. A abertura dele aqui, ó, abertura de ângulo, aqui, ó, ângulo, aqui dá ângulo, aqui dá ângulo. Ah, mas na perpendicular dá ângulo, dá, mas aqui, ó, 90 graus. Qualquer lado que você olhar, ele vai dar ângulo reto. Então, essa é a diferença dela com a concorrente, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, ó, retas concorrentes aqui, ó, tá? Cruzamento das ruas, né? Então, aqui, ó, ela dá retas concorrentes, tá bom? Aqui eu coloquei um resumo, retas e posições. A linha reta pode ter as seguintes posições. Horizontal, segue a direção das águas tranquilas, olha lá, dos dois lados, colocamos a letra minúscula para dar um nome a ela, colocou a setinha, então ela é horizontal, ela é deitada, né? Vertical, segue a direção da queda de um corpo, então olha lá, em pé, seta para cima, seta para baixo, a letrinha, né? Dando o nome para a reta. Inclinada, não é horizontal nem vertical, ela é deitada, né? Olha lá, mas tem sempre a setinha. E as concorrentes são as retas que se interceptam em um ponto, então olha lá. Mas lembrem que ela não pode ter ângulo de 90 graus. Ah, ela não pode ter ângulo de 90 graus, é paralela. E aqui, desculpa, paralela não, perpendicular. Aqui embaixo nós temos a paralela. São retas que nunca se encontram, por mais que se prolonguem. Então são infinitas, né? E elas não vão se cruzar em nenhum minuto, são as paralelas. Eu espero que vocês tenham entendido o que é reta, né? Que é o conjunto de pontos. Elas são representadas pela letra minúscula, né? Os pontos delas são com letra maiúsculas, ela tem que ter setas dos dois lados, dizendo que ela é infinita. As posições, nós temos horizontal, vertical, inclinada. Um exemplo de paralela é a nossa faixa de pedestre. Um exemplo da perpendicular pode ser o desenho de uma torta, né? Olha lá, 90 graus. Se você for ver ao contrário, ela, né? Então sempre vai dar ângulo de 90 graus. E a concorrente, que ela vai ter cruzamento e vai formar ângulos entre si, né? De ângulos de 180 graus, que ela se cruza, certo?